Olá! Na aula anterior, a gente aprendeu as funções mais básicas do Excel e nessa aula a gente vai dar início às funções condicionais. E para iniciar esse assunto, a gente tem que entender primeiro sobre teste lógico. Então a gente vai vir aqui numa outra aba para a gente entender como é que isso funciona. Então, assim como operadores matemáticos que a gente viu algumas aulas atrás, a gente tem também operadores de teste lógico. E eles são maior, menor, igual, diferente, maior ou igual, ou menor ou igual. E o operador que cada um deles usa, então é aquele da matemática mesmo. O maior é esse sinal aqui, o menor é este sinal, o igual é o próprio sinal de igual, o diferente é o menor e o maior juntos, maior ou igual é o sinal de maior e igual, menor ou igual é o sinal de menor e igual. Então vamos colocar aqui duas células de referência, uma vai ser o número 10 e outra vai ser o número 5. Vou centralizar todo esse meu conteúdo aqui, só para uma finalidade de aparência. E eu quero testar se essas minhas duas células aqui, se o número 10 aqui, se ele é maior do que o número 5. Então, vou testar se a minha célula F4 é maior do que a minha célula G4. Então, vamos lá. Igual, como sempre, todas as fórmulas, funções e cálculos do Excel começam com igual. Então, igual F4 é maior do que G4. Aperto o Enter e ele me dá um resultado em forma de texto. Então, o teste lógico ele sempre será um resultado dessa forma, escrito verdadeiro ou escrito falso. Por exemplo, se eu mudar o meu número aqui de 5 para 11, o resultado se torna falso, pois 10 não é maior do que 11. Vamos para o nosso segundo teste aqui. Vamos testar então se 10 é menor do que 11. Verdadeiro. Sim, 10 é menor do que 11. Vamos testar se 10 é igual a 11. Note que a nossa função aqui, a nossa fórmula, ela ficou com dois iguais. O primeiro é para indicar ao Excel que se trata de uma conta que ele tem que fazer. E o segundo é o nosso teste lógico. Dou um OK. Ele diz que não. 10 não é igual a 11. Se eu mudar aqui para 10, note que as nossas duas primeiras mudaram para falso e a nossa terceira mudou para verdadeiro. Vou voltar aqui para o 5. Vamos para o próximo, então, para saber se as duas são diferentes. Então, igual, quero saber se o conteúdo da célula F4 é diferente do conteúdo da célula G4. Sim, verdadeiro, ele é diferente. O próximo, vamos testar se o conteúdo da célula F4 é maior ou igual ao conteúdo da célula G4. Sim, ele é maior ou igual do que G4. E por fim, vamos testar se ele se o conteúdo de F4 é menor ou igual ao conteúdo de G4. E não, ele não é menor nem igual do que o conteúdo de G4. Vou botar as duas células iguais agora. Então, vou dizer que 10 e 10. Então, quando a gente faz o teste para saber se elas são verdadeiras, se são iguais, aliás, sim, elas são iguais. Quando eu testo para saber se ela é maior ou igual, sim, ela é igual. Quando eu testo para saber se é menor ou igual, sim, ela é igual. Se eu botar um número maior aqui agora, número 15, nosso último teste aqui que diz se F4 é menor do que G4 ou igual, sim, ele é menor do que G4. Com isso em mente, todas as nossas funções condicionais, a gente vai estar avaliando alguma coisa em relação a outra coisa. E a função condicional mais básica que a gente tem do Excel é a função se, que é de extrema importância, é uma das funções mais utilizadas, mesmo sendo uma das mais simples. Então, eu vou botar aqui do lado um teste se. Então, começa a minha função igual a se. Então, está aqui a função e o Excel me diz que verifica se uma condição foi satisfeita e retorna um valor se for verdadeiro e retorna outro valor se for falso. Então, o meu teste lógico aqui, que eu vou testar, ele me abre aqui, o primeiro argumento é o teste lógico, que é qualquer um desses aqui que eu acabei de fazer. Então, eu quero testar se a célula F4 é maior do que a célula G4. Ponto e vírgula, eu vou para o segundo argumento da minha função, que é o que deve acontecer caso esse teste lógico seja verdadeiro. Então, caso o resultado, aqui como a gente viu, for verdadeiro, o que é que tem que acontecer? Então, eu vou escrever aqui um texto.
Quando eu quero escrever um texto dentro de uma função do Excel, ele sempre tem que vir entre aspas duplas. Então eu não posso, por exemplo, escrever aqui sim é maior. Isso aqui dará um erro na nossa função. O que eu tenho que fazer é botar isso entre aspas duplas. Então, sim é maior, entre aspas duplas. Muito bem. E depois, se for falso, eu quero retornar o número 0. No caso de números, eu não preciso colocar entre aspas duplas. Eu posso botar o número direto, eu vou botar aqui o número 0. Fecho o parênteses, aperto Enter, o resultado foi 0. Pois o conteúdo da célula F4 não é maior que o conteúdo da célula G4. Eu vou mudar isso, vou botar aqui, os dois são, aqui é 5, então já mudei aqui o meu resultado para um resultado em texto, dizendo sim, é maior, então a célula F4 é maior do que a célula G4. Seguindo essa lógica, eu vou voltar lá na nossa tabela e eu vou montar aqui primeiro uma fórmula de média, então eu quero saber qual é a média das médias. Vou colocar aqui a fórmula média, como a gente já viu em aulas anteriores. Então, a média de pontos dos nossos participantes no nosso campeonato foi de 314 pontos. E eu quero dar um prêmio para algum dos meus participantes, caso eles tenham ficado acima da média da própria equipe. Então, vou fazer um teste C aqui, começar com C, abro parênteses. Qual que é o teste lógico que eu quero fazer? Eu quero testar se a pontuação média do participante é maior ou igual do que a pontuação média da equipe como um todo. Então, meu teste quero testar se esta célula H4 é maior ou igual que a célula H11. Ponto e vírgula, passei para o próximo argumento da função, que é o valor é verdadeiro. Caso o valor seja verdadeiro, eu vou pagar um bônus de R$200 para o participante. Caso contrário, ele não vai receber nada e o valor vai ser 0. Note que, como se trata de número, eu não preciso botar entre aspas duplas. Fecho parênteses, aperto Enter, está aqui o resultado. Vou mudar a formatação da minha célula para valores monetários aqui. Vou copiar até aqui embaixo para saber qual que é o total que eu tenho. Qual que é o problema que aconteceu na minha função? Não congelei, como a gente viu em aulas anteriores. Eu tenho que congelar o intervalo. Então, conforme eu estou descendo aqui, o meu intervalo lá embaixo está mudando. Ele tem que ficar fixo na célula H11. Então, eu vou voltar lá no início e vou congelar a minha célula H11, apertando F4. Vou copiar para baixo. Pronto, agora sim. Então, eu tive apenas dois participantes que não receberam bônus, que é a Camila e a Débora, e todos os demais ficaram acima da média, ou pelo menos igual à média da equipe, logo receberam um bônus de R$200. Na próxima aula a gente vai ver outras funções condicionais. Até a próxima!